A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos continuar com o tema, a série Teologia. Nos propusemos essa semana e semana que vem estarmos estudando esse tema tão vasto, tão profundo, e com a ajuda do Senhor e a oração dos irmãos. Conto com a sua oração para que Deus me inspire e me ajude a passar de forma clara, nítida, simples, acessível a todos. Estes estudos estarão também sendo colocados no YouTube, no meu canal, e na minha página do Facebook, para os irmãos também poderem estar vendo mais para frente, fica ali arquivado. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amados, a palavra teologia, no grego, é a junção de duas palavras, theos, que quer dizer Deus, e logos, conhecimento. Essa seria a definição técnica do grego básico, mas sabemos que o grego bíblico nos leva a uma profundidade muito maior. Porque Logos, ali em João capítulo 1, versículo 1, fala que o Logos é a palavra. O Logos é Jesus. Então, além do conhecimento, essa palavra Logos fala de Jesus Cristo. O verdadeiro conhecimento não pode ser apenas erudito, mental, intelectual, como pensavam os gregos. O Logos, nosso, bíblico, a revelação de Deus, a exata expressão de Deus, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos é revelado através das Escrituras, através da nossa comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, através da nossa comunhão pessoal com Deus. Amados, um verdadeiro teólogo não tentará passar explicações, apenas termos técnicos, mas ensinará as pessoas a ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus não vem de estudar sobre apenas. Isto é importante. Jesus diz lá em João 5,39 que o ensino vai até um ponto. Aprender dele vai a um ponto. Mas relacionar-se com ele é muito importante também. Isto é balanceado, queridos. Quando nós temos esta humildade de ir às Escrituras, de ir no culto, ou ir diante de Deus em oração pela graça, nós receberemos então uma verdadeira teologia, que é o conhecimento de Deus experimental, relacional. Um verdadeiro teólogo é aquele que ensina as pessoas a terem uma relação pessoal com Deus e uma revelação pessoal de Deus através de relacionamento diário, não de momentos religiosos. A teologia ficaria muito limitada se fosse apenas termos técnicos e definições, quando na verdade isto nos chama a um relacionamento pessoal. Quando nós vamos diante da palavra do Senhor, vocês lembram como era um sumo sacerdote? Para ele chegar diante de Deus, no Santíssimo, uma vez por ano, representando o povo, levando o sacrifício ali, ele precisaria estar incontaminado. Então ele passaria pelo átrio exterior, onde havia a bacia de bronze e o altar do sacrifício. Ali era o átrio exterior. Depois, no lugar santo, onde ficavam os sacerdotes ministrando, havia o candelabro, aquela luz acesa ali. Havia ali dentro a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. E só depois que ele passava pelo lugar santo é que ele entrava, além do véu, no Santíssimo, onde estava a glória do Senhor ali. Isto é um simbolismo da graça. A primeira coisa que nós precisamos para nos achegar ao Pai é somente através de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que toda oração é ao Pai, porque toda dádiva e todo dom perfeito, diz lá em Tiago capítulo 1, 16, 17, toda dádiva vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então você ora ao Pai, em nome de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, você veja. Então ali no lugar
do ato exterior havia o altar do sacrifício, é o sangue. E havia a bacia de bronze, onde se lavava as mãos, onde se olhava o seu rosto. Aqui vemos o trabalhar da graça no caráter, no arrependimento, na purificação. Você está vendo? Isso aqui representa em Cristo. Você sabe que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Santíssimo, aqui o ato exterior chamava-se o caminho. O lugar santo chamava-se a verdade. E o Santíssimo se chamava a vida. Então, quando se passava depois pelo sangue, se entrava no lugar onde estavam os sacerdotes trabalhando. Ali havia o altar com os pães, uma mesa com os pães, que significa o quê? Alimentar-se no Espírito, comunhão com o Senhor, oração espiritual, comunhão diária, alimentar-se da vida. Havia também o candelabro, que é a luz, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dessa comunhão com o Senhor vem a fé, amados. Vem as obras. A fé sem obras é morta, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E o altar de incenso, que é a adoração que sobe. Fala do fruto da comunhão, de um coração que ama, que tem alegria, que tem paz, que tem prazer no Senhor. Agora aqui, veja só, no lugar santo tem a assistência do Espírito Santo. Se em Cristo somos perdoados para entrar na presença do Pai, no Espírito nós somos capacitados, recebemos olhos e ouvidos espirituais. No Espírito nós somos o quê? Ungidos para contemplar a Deus, porque ninguém pode perceber a Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, além de perdoados em Cristo, precisamos estar cheios do Espírito para entrar além do véu no Espírito, já perdoados. Agora conseguir orar no Espírito, porque aquele que se desvia do Senhor, até sua oração é abominável. O que vemos sem dúvida que a oração no Espírito, ela vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, a comunhão com o Senhor, cada vez mais profunda, a adoração sincera pelo que Ele é, a gratidão pelo que Ele já fez, um coração agradecido, um coração que se derrama diante dEle e se oferece para níveis mais profundos de comunhão, uma intercessão com misericórdia e compaixão por todos, inclusive pelos seus inimigos. Quando uma pessoa está em Cristo e no Espírito, ela vai orar pela graça, ela acha Deus e ora com sabedoria, ela ora com fé. Quando ela abre a Bíblia, o Senhor interpreta para ela a Bíblia, porque veja bem, a Bíblia foi escrita por Deus. E somente Deus pode interpretá-los aos humildes, que depende da graça. Por isso que tem tantas seitas, heresias, porque as pessoas tentam interpretar a Bíblia na mente, na carne, não respeitam a santidade de Deus. Uzá tocou na arca, na carne e morreu. Isso significa que as coisas santas precisam ter respeito à santidade. Quando Moisés tentou chegar na presença do Senhor, onde estava a sarça ali, o Senhor diz: tira a sandália, o pó do seu pé. Que significa que para se chegar a Deus, é preciso estar em santidade e é preciso estar na unção do Espírito para perceber o que Deus está falando, porque Deus é Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao 14, fala, que ninguém pode perceber o que Deus está falando, o que está no coração de Deus, senão o Espírito Santo para nos revelar. Então, quando a pessoa vai à Bíblia na carne, ela pega com a mão dela assim: fala comigo, Deus, como se fosse um horóscopo, E abre ali na página, só tem condenação, só tem castigo, só tem destruição. Por quê? Porque o homem tentar chegar-se diante de Deus sem Cristo, ele não vai ter a palavra no Espírito. Agora, a palavra de Deus não é horóscopo, é para ser meditada, estudada, Quando eu vou à Bíblia com a intenção de me entregar a Deus e ter uma comunhão com Deus, quando eu abro a Bíblia buscando me relacionar com Deus, conhecer a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para ter compromisso com Deus, aí, amados, o Espírito Santo me ajuda a entender o que Deus está falando. Aí eu não entendo com a minha mente, aí me é revelado o que Deus está falando. Porque através de um versículo Deus pode falar tantas coisas, Cada dia coisas novas, no mesmo versículo. E vemos então que aquele que é humilde, ele tem essa reverência, essa humildade e essa dependência da graça. Essa dependência da graça fará com que ele tenha
cultos aonde ele realmente ache a Deus, orações aonde ele realmente consiga falar com Deus e ouvir a Deus. Isso é um processo. A meditação na palavra de Deus, tanto a nível pessoal em casa, como junto com os irmãos, será frutífera. Por quê? Porque ele, estando escondido debaixo do sangue de Jesus, e dependendo do Espírito Santo, o Pai conseguirá revelar a ele coisas grandes e firmes que ainda não sabe. São coisas que Deus revelou, né? 1 Coríntios diz isso. Capítulo 2, versículo 9, diz que aquilo que a mente humana, por causa da queda, não consegue perceber, os olhos humanos não conseguem ver, os ouvidos humanos não conseguem ouvir, porque são espíritos, são mistérios, né? Elas são reveladas no Espírito. Quando o homem está no Espírito, ele entende o real sentido. Aí essa é a verdadeira teologia, que tem a ver com conhecimento relacional. Tem a ver com a pessoa estar lendo a Bíblia, mas no Espírito. Está indo no culto no Espírito. Isto terá um aproveitamento. Porque, amados, quando falamos de teologia, aqui está dizendo no versículo que lemos, habite em vós abundante a palavra de Deus. Uma pessoa, quando ela está na carne, ela lê de forma monótona, enfadonha, mental, rapidamente. Mas o Salmo diz aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se o Senhor se revela através das Escrituras, se o Senhor se revela através da oração, e se o Senhor se revela através do seu corpo, todas as juntas e ligamentos. Aí está a multiforme sabedoria de Deus. Uma revelação clara de Deus, uma revelação completa de Deus, vem pela meditação na palavra, o pão nosso de cada dia, amém? Vem na oração, a nossa comunhão pessoal com Deus. E vem na nossa comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, cada um com o seu dom. Ali você vai ver que não só unido ao cabeça, mas todas juntas e ligamentos, você receberá a revelação completa. Quando nós recebemos a revelação completa, começamos a crescer. Crescer e crescer até, que diz lá, a estatura de varão perfeito, de Efésios 4,13. Porque Deus está trabalhando, diz Romanos 8,29, para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. E Jesus diz lá em João 14,12, quem crer em mim, né, alimentar essa fé, perseverar nessa comunhão, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Então há uma proposta extraordinária e maravilhosa, que o Senhor quer se revelar a nós, sarar-nos por dentro. Porque desde a queda o homem está cheio de traumas. Eu não consigo, eu não mereço, né? O homem se sente separado de Deus, incapaz, fraco. E a graça sara o homem por dentro, devolvendo a imagem e semelhança perdida lá no Éden, por Adão e Eva, pela independência. Se foi pela independência que o homem perdeu a imagem e semelhança, será pela dependência continuada, pela comunhão humilde, pela entrega voluntária dia após dia, que vai se configurando essa imagem e semelhança novamente. Aí receberemos o domínio para a glória do Senhor. Conseguiremos fazer com a intenção pura para a glória dele. Conseguiremos não nos empolgar com mais nada, porque a nossa glória é o Senhor. Se Ele nos dá dons, se Ele nos dá prosperidade, se Ele nos dá pessoas para nós ensinarmos, tudo isso é para a glória dele. Então é preciso ter um respaldo, é preciso ter um coração preparado, um coração restaurado, para quando receber a vida abundante, não se empolgar e não virar um ídolo no coração. Nós não devemos adorar nada que Deus dá. Isso é para nós trabalharmos para a glória dele, mas o nosso coração é apenas para o Senhor. E quando uma pessoa não adora o Senhor, tudo que Deus dá ela acaba adorando, acaba se apegando. Então, a vida abundante, né, as demais coisas serão acrescentadas à medida que a nossa comunhão com o Senhor. É o que diz lá em 3 João, versículo 2, que você seja próspero e saudável, assim como, veja, o nível seguro é este. O nível seguro da bênção é o quanto nós já estamos apegados no Senhor. Porque aí a bênção vem, nós agradecemos a Deus, adoramos a Deus, mas aquilo não entra no coração. Porque o nosso coração não é para a bênção. Nosso coração é para Deus. Adorarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o coração. A bênção é para você usufruir e ajudar pessoas, mas a bênção não é para o seu coração.
Lá em Deuteronômio 30, 20 diz que apegar-se no Senhor, disto depende a nossa vida. Então, quando nós nos apegamos ao Senhor, nós recebemos a palavra de forma diferente. Já viu pessoas que estudou tanto a Bíblia, ficou erudito, mas não ficou amigo íntimo do Senhor. Os fariseus, eles estudavam a letra apenas. Mas quando chegou Jesus, que eles esperaram durante 400 anos, Isaías profetizou, e quando nasceu em Belém, eles foram capazes de dizer qual cidade, de acordo com as escrituras, mas não se levantaram da cadeira para ir até lá na manjedoura ver Jesus. Quer dizer, este é um conhecimento erudito que faz com que a pessoa se enche. A Bíblia diz que o conhecimento mental, carnal, ele incha. A pessoa fica soberba, ela apenas ouve para falar. Parece que só converte do ouvido para a boca, da boca para o ouvido. Ele ouve e fala. Então ele fica um gabarola. Ele ouve e fala, ele quer impressionar os outros pelo seu conhecimento teológico. Tem pessoas que estudam teologia para ficar dizendo, veja como eu sei, veja como eu entendo, veja como eu explico. Isto é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é ouvir, se arrepender e se converter, e praticar. Veja o caminho da vida, entra pelos ouvidos, desce para o coração, ali ele germina, a boca fala, o coração está cheio, fará as mesmas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, enquanto aquele que está ouvindo e falando, que nem um papagaio gospel, né? Ouvindo e falando, o outro está ouvindo, se arrependendo, se convertendo e praticando, frutificando. Então, o conhecimento espiritual nos levará à verdadeira teologia. Porque o estudo teológico é apenas parte do conhecimento, não é o conhecimento total. A pessoa pode ser PhD em teologia bíblica. Isso é importante. Hoje, com tantas seitas, heresias, precisamos de apologética, pessoas que saibam defender as escrituras e saber exatamente onde está o versículo e a resposta para essas seitas. Eu amo estudar a palavra e conhecê-la cada vez mais a fundo. Amo o grego, o hebraico. Eu amo estudar várias versões da Bíblia em português, em espanhol, em inglês. Já cheguei a estudar em torno de 300 versões diferentes da Bíblia, ou mais. Então, eu amo estudar a palavra, aqui a letra preta no papel branco. Mas não é só isso o conhecimento de Deus. Não podemos parar aqui. Isto aqui é um bom começo. Mas a palavra, como eu disse, João 5, 39 e 40, quer nos levar a um relacionamento com o Senhor e sermos vivificados. A palavra nos chama ao quê, amados? Qual a resposta mais sábia à palavra? O arrependimento, a conversão, a oração. Então, misturar essa palavra, diz Hebreus 4:2, com fé, dependência da graça. Aquilo que nós ouvimos, nós não tentamos praticar, não ficamos nos culpando. Misturar a palavra com culpa, com esforço, não vai adiantar. Obediência na carne não vai resolver. Quando ouvimos uma palavra, nós oramos e Deus vai gerando aquela palavra. Porque o mesmo Deus que revela a palavra é o mesmo Deus que vai gerar aquilo. Então, quando você lê algo na Bíblia que você vê que está falhando naquilo, o caminho não é se esforçar para parar com aquilo. O caminho não é ficar se culpando, não. Esse é o caminho de se colocar debaixo da lei. Gálatas 3:10, que os que estão debaixo da lei estão em maldição. Então a palavra nos leva a quem, amados? Ao sangue. A palavra nos leva para debaixo do sangue. Você reconhece, e a Bíblia diz, amados, que a palavra nos leva ao sangue, que é que aquele que confessa recebe misericórdia. O sangue nos leva a quem, amados? Ao Espírito, o trabalhar da graça, que vai nos transformando. Conforme nós vamos contemplando, vamos sendo transformados. Portanto, o mesmo Deus que escreve é o mesmo médico que sara, que produz aquele desempenho. Do sangue, o trabalhar da graça diário. E esse trabalhar da graça diário produzirá o desempenho exterior. Não por esforço, mas pelo milagre. Jesus disse, se você permanecer em mim, você dará muito fruto. O fruto não vem do esforço do caule, dos ramos. Sabe como é que vem o fruto? Ele permanece ligado à raiz, a seiva vem da raiz, passa por ele e produz o fruto nele. Então, nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o Espírito vai trabalhando aquilo que nós dependemos. Portanto, a palavra deve nos levar ao Senhor.
O contrário de desobediência não é obediência na carne. O contrário de desobediência é arrependimento, fé. Aí o Senhor muda o nosso coração, o nosso querer efetuar, e aí nós obedecemos no Espírito, não para ser salvos. Nós obedecemos com alegria como filhos. É o desempenho do Espírito. É o que nós ganhamos. Quando um cego chegava diante de Jesus, Jesus dizia, veja. Ele não estava cobrando comportamento, não estava exigindo que ele visse. A palavra vem consigo virtude, e aí ele conseguia ver. A palavra produz isso. A palavra do Novo Testamento, ele é alimento, ele é carne, ela é sangue, ele é vida, ele é mantimento. Receba a palavra de Deus como profecia sobre a sua vida, como um cego recebia. Veja, você lê aquele versículo, aparte-se de toda iniquidade. Deus não está te forçando a um desempenho melhor. Ele está dizendo, você vai ler, essa palavra vai entrar, você vai dizer, amém, Senhor, eu preciso de transformação nessa área, me perdoa, me purifica, me transforma. Está vendo? E aí ele vai produzir como resposta a isso. Essa é a verdadeira teologia. A teologia da revelação progressiva, de glória em glória, de fé em fé, de força em força, aonde nós estamos sendo transformados pela comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus. É tão lindo ver a humildade de alguém que congrega. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Ali, cada um com a sua unção, com o seu dom, vai fortalecendo o próprio corpo. Porque a principal obra do Senhor através da igreja é a edificação da igreja. Porque uma igreja edificada, nutrida, cheia do Espírito Santo, ela reproduz, ela dá frutos. Ela ganha vidas, ela evangeliza de uma forma natural. Não de uma forma monótona, religiosa, obrigatória, não. Isso acontece o seguinte, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Isso é uma coisa que vai ser tão natural e espontânea, se cria uma atmosfera. Essa pessoa fica tão ungida que ela nem abre a boca, mas aonde ela coloca o pé, a glória de Deus cria uma atmosfera ali. E as pessoas começam a ser libertas, né? Porque a unção que está nela começa a quebrar o jugo, e aquelas pessoas começam a se interessar por Deus, pela palavra de Deus, e se voltarem a Deus. Então, é maravilhoso ver que a verdadeira teologia que nós estamos falando, ela é bíblica. Ela não tem a ver com modismos, com gurus, com doutrinas estranhas, com algo que está fora da Bíblia. Não, amados. Tudo que for dito, se não tiver um versículo respaldando aquilo, não é de Deus. Porque Deus não tem nenhuma revelação extra-bíblica. Não tem nada fora o que contradiga a Bíblia. A revelação toda está na palavra. Então, quando alguém tem uma teologia verdadeira, essa teologia vai ser dentro da Bíblia. Porque aquele que fala de si mesmo está procurando sua própria glória. Quantas pessoas que pregam e contradiz a Bíblia, não cita a Bíblia, parece que está citando o seu cérebro. E ideias, fantasias, suposições, imaginações, que só levam as pessoas a um aprendimento mental. Sabe o que acontece, amados? Quando uma pessoa é mental, ela gera discípulos mentais. É de alma para alma, sabe? Mas o verdadeiro ensino é aquele que é do Espírito para o Espírito. Isso permanece. A obra de Deus é ouro, pedra preciosa. Então, o verdadeiro professor, que o Senhor diz lá em Efésios 4:11, que ele deu uns para professores. O verdadeiro professor é aquele que vai ele mesmo santificar a sua vida, no temor do Senhor, com humildade, coberto com o sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo, né? E temor humilde, para falar no Espírito e tocar o Espírito das pessoas. Aí elas serão vivificadas, transformadas e chegarão à frutificação. Isso é fruto bom. Você conhece uma árvore pelo fruto. Agora, se uma pessoa se contenta apenas de ir na carne, incentivar as pessoas na carne, a buscarem bênção na carne, esse é um falso profeta. Esse não está entrando pela porta da comunhão, né, da santificação, da cruz, da renúncia. Quantos pregadores que não se importam com a alma, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que temos de mais precioso é a nossa alma. Ela é eterna. Um verdadeiro profeta dará prioridade à alma. Não só a alma dele, como a alma dos ouvintes e a alma dos que estão perdidos lá fora. O que vemos sem dúvida, que uma teologia bíblica levará as pessoas a aprenderem sobre Deus através das Escrituras. Passará pela Bíblia.
do começo ao fim. Não há nunca uma teologia, vamos agora desprezar a Bíblia, deixa isso para lá, vamos fazer módulos de estudos agora, de acordo com este livro, com aquele profeta. Sabe, irmãos, quando a pessoa abandona a Bíblia, você deve abandonar aquela igreja lá. Quando a pregação não for mais bíblica, essa igreja se tornou uma heresia. Quantas igrejas que trocaram a Bíblia por teatro, trocaram a Bíblia por entretenimento, né? Eu ouvi falar de um culto de jovens que colocaram um ringue de MMA, de boxe, para atrair os jovens. Atrair os jovens para Jesus, para a palavra genuína? Não. Atrair os jovens para a igreja local, para novos dizimistas. É o que eles pensam. Porque uma igreja cheia não significa que ali está sendo feita uma obra espiritual. Uma obra espiritual é o centro do jardim. Para Deus era a árvore da vida, lembra? Mas para a Eva, ela diz a árvore do centro do jardim, ela falou. A árvore do centro do jardim, ela falou que era a árvore do conhecimento. Mas se você ler lá no capítulo 1 e 2, Deus diz assim, a árvore da vida, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida vinha primeiro, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a Eva estava falando com a serpente, ela falou assim, a árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento. Então hoje as pessoas não colocam no centro do culto a palavra. A palavra é apenas um apêndice. Um monte de entretenimento, um monte de blá blá blá, um monte de pedição de dinheiro, de coisas estranhas, de campanhas estranhas, de envelopes estranhos, de sonhos estranhos, visões estranhas, e ali sobram 5 minutinhos para a Bíblia. Entende? A palavra não está sendo o centro. E onde a árvore da vida não é o centro, cuidado, sai correndo. Quantos cultos, amados, onde a palavra não é o centro? Não é o centro do louvor. As letras das músicas do louvor não tem nada a ver com a Bíblia. Não é o centro das orações. Em vez de se buscar o reino de Deus, arrependimento, santificação, o que estão buscando? Bênção, buscando coisas para esta vida. A Bíblia diz lá em Filipenses 3,19 que aqueles que só vão ao culto buscar bênção para esta vida, eles estão desviados. Estão desviados, porque o propósito de Deus é gerar uma igreja santa. É claro que Deus quer abençoar. É claro, amados, que Deus quer restaurar, mas isso é consequência, não é alvo. Nós não vamos no culto para buscar a bênção. Nós não vamos no culto para trabalhar para Deus, né? Não. Nós vamos no culto para cultuar. Culto racional. Adorá-lo pelo que Ele é, agradecer pelo que Ele já fez e nos oferecer em níveis cada vez mais profundos para uma comunhão cada vez mais profunda e frutífera. O resto é resto, irmãos. O resto é secundário. Agora, quando a palavra de Deus, o trabalhar da graça não é o centro do culto, quando o culto não é para Deus, é para nós mesmos, quando o culto ele não é mais um culto centralizado na Bíblia, as doutrinas ali, o pastor fala, você fala, onde é que está na Bíblia? Não importa, não importa, Deus me revelou, Deus me falou. Ué, Deus te falou aonde? Que Deus é este? Não, Deus me mostrou, Deus falou comigo, Deus não fala com ninguém algo que não esteja já falado na Bíblia, né, irmãos? Então, cuidado com essas pessoas que pregam a Bíblia torcida, né? Falam o que o versículo não está dizendo. Estou dizendo aqui para você ser um chato, ficar criticando e julgando o púlpito. Interceda pelo pregador. Mas se você vê que a tua igreja local ela não é uma igreja bíblica, comece a orar e pedir que Deus te mostre uma igreja bíblica, que ensine a Bíblia gratuitamente. A Bíblia diz de graça receber, de graça dai. Mateus 10:8. Se a tua igreja é um comércio, irmãos, comece a orar e peça para Deus te mostrar na tua cidade uma igreja que prega a Bíblia gratuitamente. Receba os áudios aqui da Gerados para Graça dia a dia, congregue conosco pela internet. Se você não tiver na tua cidade uma igreja bíblica, congregue conosco pela internet. Porque eu já vi pessoas que falaram, pastor, eu fui para o culto lá, uma pedição de dinheiro, umas coisas estranhas, umas pregações doidas, umas profetadas, uns revelamentos, uns rodopios. Voltei pior do que fui. Aí eu digo, procura uma igreja na sua cidade que pregue a palavra genuína. Se não achar, congregue conosco aqui. Através da internet, pela Gerados pela Graça, você vai receber todo dia vários áudios de mensagem, meu, do pastor João, de outros irmãos. Você vai estar sendo alimentado, nós estamos orando por você, você congrega conosco. Agora, se você já está congregando uma boa igreja, valorize o seu pastor. Se você já está congregando uma igreja bíblica, cristã,
Não saia, não deixe a tua igreja. Hoje é raro achar um pastor assim. Valorize o seu pastor, ore por ele, trate com amor e carinho, interceda por ele. Ajude o teu pastor aí na tua igreja local. Não seja um causador de problema, de divisão. Não perca os cultos, seja frequente. Coopere com o seu dom financeiramente. Seja uma pessoa fiel à igreja local. Não fique indo de igreja em igreja.